Nós vamos falar agora sobre planos de saúde, ou melhor, quais são os direitos que o usuário tem em relação aos planos de saúde, o que os planos negam e o que as pessoas, quando tiver um pedido negado, devem fazer. Quem vai responder para a gente é o especialista nesse assunto, o advogado Roberto Cisneiros, que está aqui com a gente no nosso programa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, bem-vindo. Jordevar. Bom dia, muito obrigado por esse espaço, para a gente estar divulgando aí quais são os direitos dos usuários de plano de saúde. Tá tendo muito problema? Temos muito problema, muita negativa. É? Negativa em procedimento cirúrgico, ou até mesmo no fornecimento de medicamento de alto custo. Eu queria até falar com o senhor, vamos por temas, assim. Um dos primeiros que é problemático é a questão do reajuste. Depois da pandemia, teve alguma situação diferente? O pessoal começou a aumentar mais ou não? No ano da pandemia mesmo, a ANS que regula os reajustes dos planos familiares e individuais. Na pandemia não houve reajuste, mas logo em 2021 nós tivemos o maior reajuste anual, que chegou a beirar 17%. O ano passado tivemos um reajuste grande também. Esse ano o reajuste foi um pouco menor, mas ainda ele está acima da inflação. Ele está 9%. E quais são os direitos do usuário nesse caso? Olha, o usuário tem que ficar atento se o reajuste está dentro do patamar que foi estipulado pela ANS. Se ele chegar a identificar que este reajuste foi maior do que a ANS autorizou, ele tem que procurar a ajuda de um especialista para identificar o patamar superior e buscar a correção disso. Certo. Eu queria tratar com o senhor, até a gente estava conversando aqui antes do senhor entrar no ar, sobre alguns problemas específicos. Eu queria até tratar por itens, por exemplo, cirurgias reparadoras. Pessoa que teve uma cirurgia bariátrica, depois tem que fazer uma reparação. Os planos estão negando? Os planos de saúde, na maioria das vezes, eles negam. Mas toda cirurgia que for reparadora, oriunda de algum procedimento, seja bariátrico ou oncológico, o plano de saúde tem a obrigação de cobrir esse procedimento. Porque a medicina entende que isso não se trata de um procedimento estético, mas é uma reparação de um problema de saúde que ele teve anteriormente. Os planos de saúde negam, mas a justiça tem obrigado os planos de saúde a custear esse procedimento. Por exemplo, o senhor falou nessa questão de reparador, por exemplo, a questão da mama, às vezes a mulher tem um volume muito grande, atrapalha a saúde, problemas de coluna. Isso também se enquadra numa cirurgia necessária? Se enquadra. Se o médico indicar, tudo vai depender do problema de saúde. Sim. O que ela precisa é que o profissional que assista coloque isso num relatório médico, indicando e explicando quais são os problemas do excesso de mama, problema de coluna, excesso de pele. Tudo isso é configurado como reparador e não como estética. Doutor, mas é engraçado, né? Se o médico indica lá o procedimento, já não deveria ser suficiente para o plano de saúde atender? Seria, mas o que acontece? Na maioria das vezes os planos de saúde negam porque os próprios consumidores não procuram seus direitos. Então assim, acho que o usuário com algum medo de alguma represária dos planos de saúde, e os planos de saúde não fazem isso, fica com medo de procurar a justiça. Mas na grande maioria, a justiça está do lado do consumidor. Autista, quais são os direitos e o que os planos negam? Os autistas têm uma série de direitos. E os que os planos de saúde mais negam são as terapias que eles precisam. Os autistas precisam de muitas terapias. E, às vezes, em números ilimitados. Eles precisam de ecoterapia, musicoterapia, terapia por meio de Denver, Prompt, que a ciência coloca como vamos dizer assim, ter um resultado eficaz na melhora do autista. E os planos de saúde, na maioria das vezes, ou negam ou limitam. E já existe até uma legislação que veda essa limitação. Se o médico indicar que precisa de 60 horas semanais, um número hipotético, o plano de saúde tem que cobrir as 60 horas. O plano de saúde ele não pode limitar. Porque a justiça entende que quem prescreve a terapia e indica o procedimento a ser seguido é o médico e não o plano de saúde. Essa escolha não pode ser. Assunto, e ele é né? Especialista. Doutor, com a evolução da medicina, da ciência, muitos medicamentos aparecem e às vezes os custos são muito altos, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente essa relação entre esses medicamentos que são indicados pelos médicos, que estão num valor muito elevado, com aquela lista, se não me engano, que a ANS tem de indicação de medicamentos. Jordevar, pergunta muito pertinente. A lista da ANS ela é uma lista exemplificativa. Vamos supor, o medicamento ele é importado, mas tem registro na Anvisa.
O que a ANS fala é justamente isso. Tem o registro na Anvisa. Existe estudos que ele é eficaz, o plano de saúde tem que cobrir. Mesmo não estando na lista. Mesmo não estando na lista. Agora, e, por exemplo, se o valor for muito alto? Ele tem que cobrir da mesma forma. Mas entendeu? os planos fazem isso? De bel prazer, não. Mas tem que judicializar o problema. Agora, como é que a pessoa faz, por exemplo? Porque às vezes ela tem uma doença séria, né, e sabe que tem um medicamento que está sendo usado fora do Brasil, né, mas que ele é eficaz lá. É possível fazer essa... É possível fazer. O que é que a gente vai precisar? Nós vamos precisar que nos tragam estudos que este medicamento é eficaz, entendeu? E à luz da medicina sendo eficaz, a chance dele conseguir é grande. Porque o plano de saúde ele tem que fornecer a melhor saúde. Então não é só aquilo que está dentro do contrato. Primeiro, que o contrato é de adesão. O consumidor ele não discute os termos. Segundo, que o que se busca é a melhora. Então se ele cuida da saúde, se ele prevê a cobertura para determinada doença, ele não pode excluir os demais tratamentos para essa doença, mesmo que o medicamento seja de alto custo e importado. Doutor Roberto, o plano de saúde hoje normalmente ele é regionalizado, correto? Tem, por exemplo, o plano de saúde que atende Goiânia, não é isso? Mas se, por exemplo, a pessoa precisar fazer um procedimento cirúrgico que não é feito aqui, mas é feito em São Paulo e é eficaz, e aí? Se não existir esse tratamento em Goiânia, o plano de saúde é obrigado a fornecer fora da base territorial, seja São Paulo, Brasília, Rio, aonde tiver o tratamento, o plano de saúde tem que fornecer, não tendo em Goiás. Tá, aí ele fornece todo o tratamento, inclusive com medicamento. Com medicamento. Certo. A pessoa que vive acamada, às vezes ela precisa de um atendimento muito mais forte, como se fosse no hospital, mas ela está em casa. Quais são os direitos dela? Isso nós chamamos de home care. O que é o home care? O home care é uma estrutura hospitalar dentro da sua casa. Havendo prescrição médica, o plano de saúde se torna obrigado a fornecer o home care, que é o tratamento domiciliar. E é um tratamento que ele não é só composto por médico, vai ser um acompanhamento multidisciplinar. 24 horas. 24 horas, com enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico, medicamentos e tudo que o paciente precisar, o plano de saúde vai ter que instalar na residência dele, do usuário. Normalmente, como que acontece? As pessoas fazem essa solicitação, o plano já nega de cara ou às vezes ele atende? Existem planos que fornecem a cobertura, existem outros que negam. Existem planos, inclusive regionais aqui, que eles negam e a pessoa tem que judicializar. Aí com a negativa na mão, ele tem que procurar um advogado especialista para ingressar com a ação para defender os seus interesses. Doutor Roberto, volta e meia a gente vê planos de saúde sendo suspensos, né, por problemas variados, né? Como é que o usuário sabe que aquele plano é bom, que não é bom, que ele tem algum problema para ele não cair nessa armadilha? Olha, hoje nós temos o site da ANS. O site da ANS, ele demonstra o número de reclamações que os planos têm. É a própria ANS que suspende a comercialização de novos planos de acordo com as reclamações. Temos o Reclame Aqui, temos o consumidor.gov. Então, assim, hoje, diante da tecnologia da internet, é muito fácil você detectar quais planos têm menos reclamações, porque eles não escapam. Mas o site da ANS tem a lista completa dos mais problemáticos. Tá certo. Doutor Roberto Cisneiros, advogado, especialista nessa área de plano de saúde, quero muito agradecer ao senhor pela participação com a gente. O senhor deu uma aula aqui, né, tirando todas as dúvidas, e é isso que a gente precisa, levar informação de qualidade para quem está nos assistindo. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo.